você não está satisfeito com o que está passando na sua vida, está incomodado, dê um primeiro passo, se mexa, como a gente falou, né. Não adianta só reclamar, Deus, se você tiver um propósito com Deus, uma confiança em Deus, Ele vai te ajudar, mas você precisa se mexer, né, não adianta só ficar esperando. Então, dê um primeiro passo, se movimente, tenha uma atitude para sair do lugar, para sair da condição que você está, e do outro lado do medo tem coisas maravilhosas, então encare seus medos, vá com fé em Deus, com confiança que vai dar certo. Sejam muito bem-vindos a mais um Palmas para você e a minha convidada de hoje é engenheira química de formação, mas se reinventou para o empreendedorismo e hoje ela tem uma loja, um brechó chique. Gente, ela vai falar sobre isso, vocês vão ver, e ela é minha patrocinadora aqui, as roupas que eu uso é dela. Então, antes de mais nada, curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal para você pedir mais informações e falar o que você quer que a gente entregue para vocês. Seja muito bem-vinda, Amanda Ferrioli. Obrigada, Viviane, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui e poder compartilhar um pouquinho da minha história. Amanda, conta para nós quem é a Amanda. Eu sou mineira de Poços de Caldas, sul de Minas. Eu me formei em engenharia química em 2009 e desde lá vim trabalhando na área. Me mudei de cidade várias vezes a trabalho, com as propostas de trabalho. E aí no ano passado eu comecei a questionar um pouco sobre essa jornada, se era isso mesmo que eu queria para minha vida, não estava muito contente com a empresa que eu trabalhava, e aí decidi empreender. Nunca foi um sonho, na verdade, as coisas aconteceram, acho que conforme a vontade de Deus mesmo. E aí, consegui mudar de área, me aventurar no empreendedorismo com a ajuda de uma amiga e hoje tem a Burguesinha que inaugurou em novembro do ano passado. Me conta para nós como foi essa trajetória aí de pensar em empreender, como porque tem muitas pessoas passando por essa situação que está trabalhando há vários anos numa área que escolheu, gostava, mas de repente fala assim: "Meu, tá faltando alguma coisa". Sim, eu sempre fui uma pessoa que não foi muito acomodada, sabe, então quando as coisas começam a me incomodar, eu sempre buscava me reinventar, buscava alguma coisa. Como eu disse, mudei de cidade várias vezes a trabalho, e aí só que eu tinha um sonho de trabalhar numa multinacional. Então eu trabalhava numa empresa de pequeno médio porte em Botucatu, que era, inclusive muito legal, era muito feliz lá, mas eu queria muito esse crescimento. Pra mim estar numa multinacional era tipo, o auge da carreira ali, o sucesso profissional. Então eu buscava muito isso. E aí no final da pandemia, em 2021 mais ou menos, veio essa oportunidade de ir pra uma multinacional em Uberlândia. Então eu me mudei pra lá, mas desde quando eu cheguei eu não me adaptei. Eu tive muita dificuldade de adaptação ali no começo, de entender o funcionamento da empresa mesmo e tudo mais. Aí eu tive uma movimentação lateral para a área de treinamento, então eu era coordenadora de treinamento. Fiquei 1 ano e meio lá, gostava bastante dessa área, mas eu também queria ir pra produção, que era o que eu gostava de fazer. Aí consegui essa movimentação lateral para a produção. Quando eu fui pra produção, eu comecei a trabalhar em turno, né, então era a escala 6-3, trabalhava 6 dias, folgava 3, então final de semana, feriado, esquece. E trabalhava também no segundo turno, da 1h40 às 10 da noite. Só que coordenador nunca sai 10 horas, né, então saía 11, meia-noite. E aquilo foi me consumindo, me desgastando, eu fui ficando muito cansada, não conseguia mais ir participar das coisas da família, né, porque estava trabalhando na escala. Tem uma rotina, né. Não tem uma rotina. E aí, aquilo eu comecei a questionar, comecei a ficar muito cansada, então eu vivia assim, da casa do trabalho, trabalho pra casa, não tinha interesse de sair, até porque saía tarde, você não conseguia ir pra nenhum lugar, Morando longe da família. sozinha lá, então assim, tive muita dificuldade de adaptação e comecei esse questionamento. E aí desabafando com um amigo um dia, conversando, falando, e aí ele falou o que me deu o clique, ele falou: "Amanda, eu sinto que você nunca se encaixou aí". E foi quando aquilo abriu na minha mente, porque era uma coisa que. Virada de chave ali. Exato, era uma coisa que era nítida, mas que eu não sabia, não tinha percebido. Então quando ele falou, aquilo veio, eu falei: "Cara, eu acho que eu nunca me adaptei aqui". E aí eu comecei, aí ele falou: "Procura outras coisas, tem outras empresas". Só que nesse momento eu também comecei a questionar se era isso que eu queria fazer. Porque eu pensei, mudar de uma empresa para outra não muda muita coisa, produção é produção, em qualquer lugar. Produção funciona 24 horas, por mais que você esteja no seu horário de trabalho, você tem que estar ciente do que aconteceu à noite, do problema que deu. Se surgir alguma emergência tem que ir. Exato, né, cargo de gestão, você tem que estar disponível. Então assim, produção por produção ia dar na mesma. E eu comecei então esse questionamento de: "Ai, será que é isso que eu queria fazer?".
Mas ao mesmo tempo dentro de mim eu tinha assim: "Mas o que que eu sei fazer?". Sabe assim, não é aquela pessoa É limitada, né, vem um é. monte de questionamento na cabeça. É, muito assim: "Tá, mas eu gosto de fazer o quê?". Aí você começa a se descobrir também, o que que eu gosto de fazer. Comecei a fazer umas aulas de cerâmica, pintura, pra tentar mesmo, me descobrir, sabe. E aí eu comecei a rezar muito pra Deus, falar: "Deus, me ilumina meu caminho, abre meus caminhos, porque eu não sei o que eu quero fazer". E aí veio na minha mente a burguesinha. E aí entra a história da burguesinha na minha vida, porque eu já conhecia. A burguesinha, ela nasceu na cidade dos meus pais, que é onde meus pais moram hoje, né. Eu nasci em Poços, mas a gente se mudou pra São José do Rio Pardo, depois de um tempo. Então a burguesinha nasceu lá, a dona da franquia. Eu vi a inauguração da burguesinha quando ainda não era uma franquia, era só uma loja. Depois eles expandiram e eu tenho uma grande amiga de São José que ela largou tudo, ela exonerou cargo público, o marido dela pediu demissão, pra investir numa burguesinha. E aí quando ela foi fazer isso, eu tinha acabado de chegar na multinacional, então ainda estava naquele deslumbre, né, de cheguei onde eu queria, e ela veio me contar: "Olha, tô largando tudo pra uma burguesinha, tal". E aí eles se mudaram com a família, tudo, venderam casa, tudo que eles tinham pra investir e foram pra Marília. E aí lá, aí ela me contou e eu brinquei, falei assim: "Olha, vai você primeiro, quem sabe eu vou depois, se der certo". Mas Você assim, profetizou sem nem saber sem que nem era real, né. sem nem ter a E intenção. a palavra tem poder, né. Tem poder. Porque eu falei muito brincando, porque na época, como eu disse, eu ainda estava naquele deslumbre da multinacional, falei isso, soltei, e aí, eu fui entrar pra burguesinha, fui pensar nisso 2 anos depois, 1 ano e meio depois. Aí veio: "E a burguesinha?". Eu falei: "Pô". Aí liguei pra ela, aí ela já colocou fogo, falou: "Não, você tem que fazer, vem pra cá, eu vou te mostrar". Aí eu planejei minha próxima folga ali, fui pra lá. Aí conheci as lojas, aí ela, depois de um tempo ela abriu outra em outra cidade, em Araçatuba. Aí fui pra lá, conheci os processos, conheci a loja, aí a gente chegou a fazer uma reunião com a franquia, tudo muito caminhando, aí aquilo brilhou meu olho, eu falei: "Cara, acho que é isso que eu quero". E aí mesmo querendo muito fazer isso, você precisa ter dinheiro, né. E aí eu falei: "Tá". Tem um investimento, né. E eu sou muito apesar dessa coisa de: "Ah, é onde tiver melhor eu vou", e ter esse inconformismo de querer ir atrás das coisas, eu tenho medo também, eu tenho muito medo. Nunca tive essa veia empreendedora. E aí eu fiquei meio com o pé atrás, aí ela falou: "Não, se você quiser a gente vai de sócio". E aí eu falei: "Não, espera aí, então agora", porque Alguém pra me dar a mão, né, dar um na incentivo. nada melhor do que jogar o jogo com quem já tá jogando, já sabe, né, não tem que aprender do zero. E Importância, né, se ela tá fazendo e ela tá querendo entrar com você, sinal que o negócio tá dando resultado. sinal de que tá dando resultado, já tinha 2 lojas, tá querendo ir pra terceira de sociedade, falei: "Opa". Aí veio essa segurança que eu precisava, falei: "Agora falta o dinheiro". E aí ajoelhei e rezei pra Deus, né, falei: "Deus, se não for o caminho que é certo, barra de alguma forma, faz dar errado, se não, vamos lá". E aí eu fui atrás de um empréstimo, de financiamento, e a coisa saiu assim, muito rápido, questão de dias, aí eu falei: "Tá, então é isso mesmo". Isso é a importância, né, de você colocar Deus em primeiro lugar. Eu falo, e aquilo que você não vê condição em você, Deus coloca o chão, né. Exatamente. Eh Porque eu me vi perdida ali, né, não era, como eu disse, não era uma coisa que eu tinha vontade de fazer, que era meu sonho, então. Não era um planejamento que você tinha, tipo: "Ah, tem um dinheiro, uma reserva guardada para fazer isso". E é muito engraçado porque eram muitas dúvidas, aquele medo de: "E se eu for e der tudo errado? E se eu for e investir o que eu nem tenho e não conseguir?". Só que quando vem essa resposta de Deus, parece que você só descansa e só vai, sabe. É, eu falo, por mais que tenha os desafios, né, mas quando você vê a confirmação de Deus, as coisas fluem, né, é natural, né. E por isso que eu falo que é muito importante a gente entender, a prosperidade é natural. Quando você busca, você faz o que precisa ser feito, ele vem com a parte dele, porque muitas vezes a pessoa fica esperando um milagre, né, Sim, mas não faz o que não se precisa ser feito. mexe. E a prosperidade é natural, então quando você coloca à disposição para fazer e ação, que eu falo, oração o que que é? É orar com ação. É, eu falo que a gente tem que dar o passo e Deus coloca o chão, né, então não adianta só ficar ali sentado reclamando. E eu me policio um pouco nisso, porque eu entro muitas vezes nesse limbo de ficar reclamando, reclamando, aí eu dou uma cansada e falo: "Não, espera aí, que eu tenho que fazer então de diferente?". Que hoje ainda eu gravei um stories falando sobre isso. Seja grato, porque a gratidão ela transforma a nossa vida. Sim. E quando você reclama, reclamar é clamar 2 vezes. Então você está pedindo 2 vezes para aquilo que você está reclamando. Então é muito forte. Quando a gente pensa dessa forma, e ainda hoje eu recebi um vídeo de um rapaz
agradecendo pela compra, que diz que reclamava porque tinha que fazer compra, e daí ficou um tempo sem ter, e daí ele estava agradecendo porque ele tinha compra. E daí eu lembrei, falei: "Quantas vezes eu fiquei reclamando por ter que guardar a compra em casa". E daí um dia veio um vídeo de um amigo falando sobre isso, eu falei: "Olha, eu tenho que agradecer, porque eu tenho a compra, eu tenho a oportunidade de comprar, tenho a condição, deu essa condição". Quantas vezes eu tive vontade, às vezes, de comer um chocolate, um Danone, e minha mãe não tinha condição de comprar, e hoje eu posso ir lá e comprar o que eu quero, tô reclamando para guardar. Sim. Então, a gente tem que dar atenção, e como você disse, você falou que: "Ah, quem sabe eu vou ser a próxima, né, vai você primeiro, depois eu faço". Então, a palavra tem muito poder, Tem, então a gente tem que estar muito atento com aquilo que a gente fala, né. sim. É, aí foi isso, aí Deus me foi colocando no meu caminho e as coisas aconteceram muito, inicialmente, né, procurando cidade, eu queria ficar próxima da minha mãe, porque daqui lá são 2 horas e meia, eu estava em Uberlândia, eram 4, né. Então eu falei: "Eu quero ficar ali por São Paulo mesmo", inicialmente a gente pensou em Londrina, mas aí ficou bem longe, a gente olhou, falou: "Ai, vamos pra Osasco mesmo", que aí a ideia era também ter uma cidade que não tivesse ainda, né, não queria colocar outra unidade onde já tivesse. E aí Osasco era uma cidade grande, com potencial, que não tinha ainda, então a gente acabou optando, e aí a coisa foi bem atropelada, porque a franquia ela tem um padrão mesmo de entregar a loja muito rápido, né, são 4 semanas. Como que funciona para você ter a franquia? Eles fazem tudo, já vem com as roupas, como é que é? Não, eles entregam tudo, né, então você faz, eles te entregam os fornecedores, então eles te ajudam na escolha do ponto, com as estratégias, mapeamento da cidade, enfim, para ver uma melhor localização, o ponto no padrão, tem que ter lugar para estacionar, porque as pessoas vão desapegar com mala e tudo mais. Então eles te ajudam nesse mapeamento, eles te entregam os fornecedores, então, a pessoa que faz a mobília, a pessoa que faz a adesivagem, mas, por exemplo, se precisar pintar o ponto, aí é por conta nossa, né, mas aí esse trabalho em conjunto, te entregam a lista de coisas que precisa comprar, e depois que a loja tá pronta, a gente faz uma semana de compras pra poder inaugurar, pra poder encher a loja, né. Você já começa a comprar dos clientes S já. Tudo que tem lá é 100% de desapego das pessoas. Então a gente faz uma semana, aqui no caso em Osasco a gente fez 2 semanas, porque a loja é muito grande, a gente ficou com medo, mas não Uma precisava. loja tem quantos metros? Ela é A loja em si tem 500, né, o prédio, são 1.000 metros, porque tem ainda a Ah, parte de sistemas, né. aí eu falo até mesmo quando a dona de falou assim: "Ah, tem a burguesinha, né, para patrocinar o podcast e tal, é um brechó". Eu falei: "Ai, brechó", daí olha, você vê como a gente tem uma visão errada das coisas. Eu já pensei: "Ai, aquele cheiro de roupa guardada", que eu nunca tinha entrado num brechó. Porque é o que eu vi, às vezes, essas que você passa na rua, aquele negócio de coisa velha, sabe, sujo, é uma sensação de coisa Bagunçada, de sabe. Daí eu falei: "Ah, eu vou ver dando pra como é que é, né". Porque, assim, eu sempre tive o hábito, a roupa não tá servindo, doação, assim, passa pra frente. Eu sou muito desapegada. Então, daí ela falou: "Ah, vou lá ver". Na hora que eu entrei, olhei a loja e falei: "Nossa, isso aqui é um brechó? Não tem nada cara de brechó". mas isso acontece demais, já teve vários clientes, teve uma cliente que já tinha rodado a loja inteira, e quando ela chegou lá no final que ela falou: "Mas isso aqui é loja ou é brechó? A gente, é brechó". Gente, ela não entrou sabendo que era um brechó, ela entrou achando que era uma loja e depois ela se tocou e falou: "Gente, o que que é?". A gente traz esse novo conceito, né, as pessoas ainda têm esse tabu, eu acho que brechó no Brasil ainda tem muita oportunidade para ser difundido. Quando a gente fala em Europa, Estados Unidos, já é uma cultura deles, né, já há muito tempo eles mexem com brechó, e no Brasil a gente ainda tem aquele conceito da portinha bagunçada, coisa suja, que você tem que se matar para achar uma coisa legal. Então a gente traz esse novo conceito, um conceito mais loja, com peças marca, peça na etiqueta. Inclusive, eu cheguei em casa e mostrei um vídeo pra diarista que estava em casa, eu falei assim: "Ó, olha que a loja tá me patrocinando, é um brechó". Ela falou assim: "Ai, eu nem entro numa loja dessa". Falei: "Não entra por quê?". "Ah, porque eu não vou ter dinheiro para comprar lá". Falei: "Não, você tem noção, as roupas lá são super acessíveis, tem roupas de todo preço". E daí eu comecei até a falar o preço de algumas roupas que estava comigo lá, falei: "Olha aqui a etiqueta, dá para qualquer pessoa comprar isso aqui". Então ela falou assim: "Ai, mas eu tenho vergonha, é muito chique a loja". Falei: "Não, tira isso da sua cabeça. Você é imagem e semelhança do criador, você é filha de Deus, do dono do ouro e da prata. Você não pode entrar numa loja, que é isso?". Né, e elas não é a loja é bonita,
é arrumada, é cheirosa, é. Nossa, então, mas para muitas pessoas, às vezes, que tem uns bloqueios, né. É, e assim, na verdade, o conceito de brechó é você garimpar, né, então você que quer ir no brechó, fica tranquila, você pode ficar à vontade, as meninas não vão nem te incomodar, porque a gente tem esse conceito de garimpar mesmo, então a pessoa vai pegar o carrinho, e eu falo que tem que ir com tempo, tem que ir com disposição, vontade, porque às vezes você ama uma peça que tá lá, e ela não te serve, e só tem aquela. É diferente de uma loja onde você tem uma grade e fala: "Me dá o G, me dá o M". Lá não, gostei dessa, não me serviu, paciência. Então assim, vá com calma, vai com a cestinha, ninguém nem vai te as meninas vão te abordar pra perguntar se você precisa de ajuda, não precisa, beleza, fica tranquila. Você vai rodar a loja lá, consegue olhar os preços, consegue ver o que que te atende, o que que não atende, depois pode ir para o provador, a gente tem provador, então é tranquilo, não tem nada de Eu não gostava do tipo de loja de garimpar, tá. Mas ultimamente eu já virei cliente da Burguesinha, né, porque eu vou lá, busco o meu look pra semana, pra gravação e saio de lá doidinha, né, sempre com um sapatinho, sempre com uma saia. O primeiro dos primeiros looks que eu peguei pra gravação, eu quase fiquei com todos, porque é muito acessível. Aí a gente que tem noção de uma peça de qualidade, o preço que é um investimento que eu falo, eu tenho as minhas roupas duram muito tempo. Que até hoje a minha diretora falou assim: "Nossa, você tá pegando roupa de fora com tanta roupa que você tem no seu guarda-roupa?" Eu falei: "É, mas descansa, né. as roupas, já fica repetido e cada episódio a gente quer gravar com uma roupa diferente, e quando você tem um patrocinador facilita muito". Então hoje eu já pego um dia antes, já vou lá, escolho as roupas e fico apaixonado cada vez que eu vou lá, é uma roupa mais linda que a outra. E assim, eu só tenho a agradecer por essa oportunidade que você tá dando pra gente aqui, viu. Imagina, eu que agradeço de poder participar desse seu projeto. E poder mostrar um pouco da marca para as pessoas, né. Mas é isso, e a gente também tem o outro lado, né, tem gente que às vezes vai na loja e fala: "Ah, é caro", porque a pessoa às vezes pega uma peça, sei lá, de uma marca, Mas às vezes não conhece marca, né. não conhece mais, você pega uma peça da Nativosa e às vezes tá R$ 200, R$ 150, mas na loja vai ser R$ 1.000, né. Então, a pessoa às vezes acha que brechó também é tudo coisa de 10, 5, R$ 10. Vai ter de 5, 10, você vai achar blusinha lá de 5, R$ 10, mas também vai ter marca que vai estar 70% do preço, né, da marquinha. Então compensa demais. Eu também não era de brechó, eu nunca frequentei brechó. Aí agora que entrei pra esse mundo eu olho e falo: "Gente, o que que as pessoas estão perdendo?". Minha vontade é contar pra todo mundo: "Gente, pelo amor de Deus, vocês estão perdendo demais". É, e eu tenho falado muito isso para as minhas amigas da igreja, o pessoal, né, que eu conheço, fala: "Gente, vai lá, porque vale muito a pena". E a gente às vezes fica num tabu mesmo. "Não, a roupa outra pessoa usou", que a gente às vezes tem um preconceito com isso, né. E a gente vê que fora do país é muito comum você andar até outro dia eu fui com uma amiga lá, que ela ajudou a escolher um look, que ela mora em País de Gales. Tá po lá ver é super comum, principalmente roupas de inverno, e as pessoas consomem muito, né, e consequentemente às vezes não usa e é rotativo. É uma ideia legal, às vezes você tá indo viajar, né, pra algum lugar que tá muito frio, às vezes nem tem roupa pra aquilo, no brechó você consegue comprar num valor muito menor, ou às vezes você foi viajar, comprou uma coisa que depois não vai usar mais, comprou roupa pra um determinado evento, desapegar, né, pode levar lá. Vestido de festa mesmo, às vezes você compra o vestido, você usa uma vez e nunca mais. É, mas vestido de festa a gente não compra, é padrão da franquia mesmo, roupa de festa a gente não trabalha. Mas o restante, tudo que é feminino adulto, a gente compra. Ah, e é só feminino, Só feminino, só adulto. só adulto. É, E qual que é o critério de seleção das roupas que vocês compram? tá, isso é importante. O primeiro critério é a varia, né. Então primeiro a gente olha se a roupa não tem nenhuma manchinha, rasgado, o botão tá legal, o zíper, enfim. Sapato, se ele não tá prestes a craquelar, ou a descolar. Bolsa, se não tá craquelando. Então o primeiro ponto é a avaria. E às vezes até sujeira, alguma manchinha que dá pra lavar e sair, mas a gente não higieniza, então a gente explica pra pessoa. Segundo ponto é olhar mesmo as preferências do público, então a gente olha muito o que é atual, o que tá na moda, o que é atemporal, né, que a gente usa sempre. Então às vezes chega, por exemplo, uma calça de cós baixo, hoje em dia ninguém usa calça de cós baixo. Pode ser que amanhã ou depois volte, né, tomara que não. Ah, muda, né. Tomara que não volte a calça de cós baixo, mas, então a gente não pega calça de cós baixo.
Então, às vezes, é um modelinho calça skinny, a gente tá cheio de calça skinny na loja, por quê? O pessoal não tem tanta preferência, prefere mais uma calça larga, enfim. Então a gente vai filtrando conforme a procura na loja, eu não posso ter produto parado, porque não tem estoque, né. Então eu preciso dessa alta rotatividade, então a gente olha muito a tendência, o que está sendo usado, se o pessoal está procurando, e aí são esses os critérios, avaria, a condição da peça, independente se é de marca ou não, a gente compra, e ser de marca não quer dizer que a gente vai comprar, porque se for uma peça que não tem saída, a gente não vai pegar. Certo. E, por exemplo, tem uma quantidade mínima, como que funciona? Isso, a avaliação precisa levar no mínimo 10 peças, pode misturar roupa, sapato, bolsa, a gente pega cosmético também, o cosmético ele tem que estar dentro da validade e acima da metade, porque eu não vou comprar um frasco já acabando, né, então, da metade para cima, dentro da validade, pode misturar tudo, no mínimo 10. Por que no mínimo 10? O sistema nosso a gente compra por lote, não é por peça. Então, às vezes até a pessoa fala: "Ai, quanto você está me pagando nesse aqui?" Eu não sei, porque eu jogo tudo no sistema e o sistema me dá um valor por lote. Então a gente pede para levar no mínimo 10, porque para o sistema reconhecer um lote eu preciso ter pelo menos umas 6 peças. Então às vezes a pessoa leva, não vai passar tudo, então eu consigo Mas filtrar pra ali. você comprar tem que ser no mínimo 6. No mínimo 6, só que às vezes a pessoa vai exatamente com 6, se não passar alguma eu já não consigo fechar. Então a gente pede no mínimo 10, acima de 10 quantas quiser, pode ser tudo misturado, pra montar o lotinho e levar. E daí o pagamento funciona como? Pagamento via Pix, dinheiro ou vale troca na loja, né, então, o Pix a gente faz na hora, a gente não trabalha com consignado, a gente compra as suas peças mesmo na hora, ou vale troca, que aí geralmente é um valor um pouco a mais do valor do Pix, que a pessoa fica no sistema, no CPF dela aquele valor, e ela gasta como ela quiser. Então, por exemplo: "Ah, ganhei R$ 300 no vale troca", você não precisa gastar hoje. Volta outro dia, e no outro dia Crédito na loja. fica com crédito, e ele não tem validade, então você usa como quiser. É interessante. É. E faz quanto tempo que vocês estão com a loja em Osasco? A gente inaugurou em novembro do ano passado, se não me engano 9 de novembro. E como que tem sido depois que você está aí nessa vida de empreendedora? São muitos desafios, né, a gente sai do CLT, que a gente tem uma certeza, né, a gente tem uma eu falo, você sabe no CLT quanto você ganha, quanto você pode gastar, você já faz a sua continha, no empreendedorismo é outra realidade, a gente às vezes, eu tenho dinheiro hoje, eu não sei quanto que eu tenho amanhã, né, então se reinventar todos os dias, né, para chamar público, para trazer pessoas, para ter esse jogo de E eles cintura ali dão com a esse loja. também para você captar clientes, essas coisas? A gente tem um treinamento na franquia de uma semana, onde ele vai mostrar sobre sistema, vai mostrar sobre avaliação, precificação. Inclusive o treinamento de avaliação, precificação, ele é acontecendo real lá na loja da franquia, né. Ensina a fazer essa seleção. Enfim, estratégias de marketing, patrocínio, mas acho que essa parte do empreendedorismo mesmo não. Digital? O marketing digital eles até ensinam um pouco o que funciona, o que não funciona, como gravar vídeo, eles dão alguns macetezinhos. Isso é no começo, depois não tem uma. Não, eles têm, a gente tem um sistema da franquia que tem um cronograma lá que você segue ou não, né. Então você pode fazer o evento que a franquia tá te propondo, às vezes a gente tem alguns eventos que são nacionais, então todas as lojas estão fazendo, mas a maioria cada uma faz o seu, e aí tem umas ideias de evento, tem um cronograma que você pode seguir ou não. E vocês têm, assim, tipo, reúne com outras, empresárias para poder trocar experiências que às vezes deu certo em uma loja, ninguém na outra? Sim, a gente tem um grupo de franqueados que a gente conversa bastante, troca, divide figurinha ali, né, então às vezes o pessoal pergunta: "Ah, como que tá aí? O que que vocês estão fazendo? Alguma ideia de evento?" Então a gente troca muita figurinha em grupo de WhatsApp, e tem o grupo da franquia mesmo de comunicação com todo mundo. Na verdade, isso é uma questão também muito regional, né, porque como as lojas ela tem no Brasil inteiro, né, e daí conforme a região muda muito também. É isso que eu falo, às vezes uma coisa que eu não consigo vender aqui, outra loja consegue, vai muito de público, né. Vocês não fazem troca entre lojas? Não, não faz troca, o voucher também não vale para outras lojas, se você pegou ali na avaliação vale troca de Osasco, você só troca em Osasco, porque o sistema é independente, né, cada loja tem a sua Porque você é um franqueado, né. franqueado, não é uma rede assim que, né, integrada, cada um com o seu faturamento. Certo.
E como está sendo essa nova jornada para você? Então, desafio todo dia, acho que empregar pessoas também, né, hoje a gente tá empregando. Saiu de CLT para ser tratante. É, eu tenho sorte nesse sentido que eu já era coordenadora de pessoas há alguns anos, então essa parte de gestão de pessoas, contratação, demissão, enfim, toda essa gestão eu já tinha esse conhecimento, não era para mim, mas eu tinha. Então isso é um pouco mais fácil, mas a gente emprega 7 meninas, e agora é você saber que elas contam com você, né, então E daí é tudo CLT. tudo CLT, todo mundo CLT. E da elas são comissionadas ou é salário fixo? É, tem uma comissão, a menina do marketing do Instagram tem uma comissão separada, né, as meninas da loja é um outro tipo de comissão, mas o salário fixo, e aí tem as metas, aí Tem que vender, porque você tem que pagar elas independente se vender ou não vender. independente se vender ou não vender, então é cada desafio, assim, que a gente acho que essa é a parte mais difícil, né, sair da segurança de saber quanto você ganha, para no outro dia tá pagando boleto lá de R$ 30.000 e falando: "Se vira pra pagar o boleto", então esse é um grande desafio. Mas é muito gostoso, eu gosto muito de estar na loja, gosto da parte de gravar vídeo, editar, eu acho que eu me encontrei muito mais nessa área, hoje eu me vejo muito mais feliz do que eu era na minha E profissão. você já mexia com alguma coisa de moto? Você já gostava de alguma coisa disso? Nada, não entendia nada disso. Eu nunca fui a pessoa que ligou pra como se vestir, assim, sabe. Eu inclusive, ouvi isso de um feedback de um gestor meu uma vez. Eu era já coordenadora de qualidade lá em Botucatu, né, que era uma empresa de pequeno e médio porte, como eu disse, e eu era coordenadora, eu era a pessoa que representava a qualidade da empresa. Então os clientes iam lá visitar, eu que fazia essa parte. E eu não me vestia à altura, né, muitas vezes eu estava de legging, camiseta, porque eu queria estar o mais confortável possível, porque ficava dentro da produção calor, então eu não ligava pra isso. E um dia num feedback com todas as palavras delicadas do mundo, o que ele quis dizer é: "Você não se veste pra altura do cargo, né. Se você é uma pessoa que representa, chama lá a coordenadora, você espera ver um tipo de pessoa, né". Querendo ou não, a vestimenta ela passa uma imagem. E eu nunca liguei pra isso. Aí eu fui começar a perceber a diferença que uma roupa traz, que muda a sua imagem, muda a sua autoestima, agora que eu entrei nesse ramo. É, e ontem eu estava até comentando sobre você, porque, você estava ontem com uma saia jeans e uma camisa, que é uma roupa simples, mas você estava muito elegante, porque você estava com acessórios, que deu, assim, um tchan na roupa, estava totalmente é um lugar é uma roupa que você estava de jeans, mas é uma roupa que você entra em qualquer lugar e chama atenção. É, acessórios era uma coisa que eu não costumava usar. Outro dia eu estava me arrumando pra ir em algum lugar, e eu peguei lá um monte de cinto e comecei a colocar: "Ai, que cinto que vai dar certo". Aí eu parei, pensei, falei: "Gente, eu nunca fui essa pessoa, eu sempre fui a pessoa que em 5 minutos estava pronta, porque não colocava um cinto, não colocava muita coisa, era um brinquinho básico", e hoje eu fico colocando qual cinto vai combinar, sabe. Mudei bastante, porque eu percebi o quanto a mudança de imagem muda. Quanto valoriza, você se sente diferente também, né, porque eu falo, não que você está desfazendo da pessoa, mas uma pessoa com uma leg, uma camiseta, e aí você chega, coloca você, eu acho que se colocar uma foto sua antiga com uma foto sua atual, as pessoas não vão nem reconhecer às vezes que é você. Não, até se você pegar os vídeos do começo da loja pra agora, você já viu uma diferença, sabe, na forma de se vestir. Então eu fui melhorando isso, que eu acho que, muda até o nosso humor, né, a nossa confiança, a nossa forma de agir. E eu falo que é a essência da mulher, né, é a essência da mulher ser feminina, se arrumar, colocar um acessório, arrumar o cabelo. É, Então eu falo, quando você vê uma mulher que ela tá com o cabelo enrolado, com uma leg, com uma camisetão, normalmente a autoestima dessa mulher não tá legal. é. E eu já ouvi gente, né, a gente vê na internet, às vezes, as pessoas falando: "Ai, tem que se arrumar até em casa", né. Imagina, em casa era a pessoa que eu passava o dia inteiro de pijama, ou eu sempre tive uma roupa bem velha, que a minha mãe, às vezes, olhava eu vestindo aquilo e falava: "Amanda, essa roupa aí tem 300 anos, pelo amor de Deus". Eu falava: "Não, mãe, é roupa de ficar em casa". Hoje não, hoje já gosto de me arrumar até pra ficar em casa. É, porque muda totalmente, eu ia falar, a cabeça mudou, né. Muda o humor, né, da gente. É, porque você de pijama, você já fica, parece cabisbaixo, parece que já quer deitar, já quer estar ali sem fazer nada. Então, isso é ensinado muito nos treinamentos sobre, você tá com um salto, mesmo que você vai fazer home office, a importância de você estar bem vestido, porque você se sente trabalhando. Quando você tá com uma roupa com pijama, você não se sente que você tá trabalhando, você sente,
tô na preguiça, né. É, eu sempre fui a pessoa que falava: "Nossa, eu não dou certo no home office", por quê? Por conta disso. Se aparece pra mim que se eu ficasse no home office, eu ia ficar naquela preguiça, não ia querer me arrumar. Mas se você sai, levanta, se arruma e já muda aquele humor, a forma de fazer o dia. Não, e eu falo, durante muitas vezes os clientes falavam isso pra mim, eu fazia atendimento em casa, né, atendia lá no home office do condomínio, quando atendia presencial. E o cliente falava: "Nossa, você tá toda arrumada, maquiada", eu falei: "Eu tô trabalhando". "Ah, mas você vai atender em casa". "Não, eu tô atendendo meu cliente, então eu quero atender meu cliente da melhor forma possível, como se eu estivesse indo pra uma empresa, se eu tiver aqui é o meu escritório". Então as pessoas olham e falam: "Nossa, mas pra quê? Pra quê?". E isso muda tudo, a forma, o teu posicionamento como empresária, como, sabe, tudo fica diferente, a tua mente muda, né. Sim. Quando você se olha no espelho com um salto, com uma maquiagem, você se vê de outra forma. Eu falo, e a essência da mulher é ser feminina, é andar bem arrumada, penteada. Agora você tá lá com o cabelinho que enrola o negócio, põe uma piranha, né, falo, e o marido chega em casa, muitas das vezes a mulher que tá de pijama ainda, fala: "Como que, né, não tem relacionamento que E outra coisa importante, mulher, a gente já tem a tendência a se autossabotar, a se achar que não é capaz, né. Então, você colocar uma roupa que te mostra que Não, e a importância, igual eu falei pra você, depois que eu comecei a vir com as roupas, você vê, o pessoal mudou o meu estilo, porque hoje eu não tô usando só o meu estilo de roupa, que eu vou lá e as meninas dão dica, e isso é um negócio muito importante, as meninas lá da burguesia, elas orientam a gente a roupa que fica legal pra você, porque às vezes tem roupa que não cabe para o seu corpo também, a gente tem que olhar isso, né. É. Então, eu chego aqui no estúdio, as pessoas: "Nossa, Vivi, o que aconteceu? Você tá diferente". E aí você mesmo vê as meninas falando aqui, o pessoal: "Nossa, é muito bom esse patrocínio, porque a Vivi tá muito diferente, a gente tem notado a diferença". Então, as pessoas começam a te ver diferente, consequentemente você começa a se ver diferente. É, Isso levanta a tua autoestima, você se sente melhor, você se sente mais motivada, isso traz alegria, sim. então muda tudo, né. É. Eu mesmo, que nem você disse, né, que ontem minha roupa estava super legal, que ontem eu me dediquei pra arrumar, eu acordei bem cedo, né, então, assim, tomei café com calma, me arrumei com calma, e aquela roupa foi a última opção, assim, eu coloquei várias roupas, "Ai, não era isso que eu queria", sabe quando você quer alguma coisa? Aí busquei referência mesmo na internet, que eu faço muito isso. "Ah, queria colocar uma camisa listrada", aí busco uma referência, aí achei, coloquei. Mudou o meu humor, você vê que eu já gravei ontem mesmo eu gravei uns 3, 4 vídeos, que aí já dá vontade de gravar. Foi outra. Exato. Agora tem dia, por exemplo, que às vezes eu acordo atrasada ou na correria ou não tô com muita vontade, aí acaba que: "Ai, vou com qualquer roupa". Aí já não me dá vontade de gravar, já parece que bloqueia até a criatividade, sabe. E isso é muito importante você estar trazendo, porque, ó, é a importância de você ter uma rotina e uma organização, né. Sim. Porque se você acorda atrasada, atropelada, aí você já pega a roupa de qualquer jeito, "Ah, vou pegar essa mesmo", daí a sua cabeça já está acelerada, consequentemente tudo fica atrapalhado, e daí o seu resultado do dia é totalmente outro. É, eu falo que até pra quem não tem tempo, é legal ver um dia antes, né, já pensa um dia antes que roupa você vai pôr, que você acorda tranquila já. E isso é muito importante. Eu normalmente quando antes de ter o patrocínio da Burguesinha, eu já pensava, eu já dormia, às vezes eu não escolhia roupa, mas eu já pegava: "Ah, que roupa eu vou amanhã? Qual sapato? Qual". "Ah, tá". E daí você pensa e você vai olhando, e daí você não cansa a cabeça. É, Porque o que acontece, quando você tem algum evento e você pega e não se organiza, você não dorme direito, porque você fica roupa que você vai usar, consequentemente você acorda cansado. Então, eu já montei na minha rotina agora, que eu tenho que ir na Burguesinha um dia antes para selecionar as roupas. O que que eu faço? Eu levo a minha filha para o vôlei de manhã e já vou de manhã para a Burguesinha para selecionar minhas roupas. Então, nesse intervalo que ela tá no vôlei, eu vou lá e escolho as roupas com tranquilidade. E eu percebi que eu fiz isso foram as últimas 2 semanas. Foi totalmente diferente, porque das outras semanas eu deixava para ir no final da tarde, daí eu chegava lá muito tarde, daí a loja às vezes estava movimentada. Então eu vou de manhã, a loja está mais tranquila. Então é outra, você sente que é tudo diferente, facilita, as coisas fluem com mais facilidade. é, e às vezes deixa pra ir, né, no final do dia, aí começa a experimentar, não tá dando certo, já começa a apavorar, então se vai cedo, você fala: "Não, espera, tem tempo pra olhar", né.
E é importante experimentar também, né, porque às vezes a gente tá na cabeça com aquela: "Ai, vou pôr tal coisa agora", que experimenta, você fala: "Nossa, não, não". E eu falo, às vezes você pega a roupa, e eu falo assim, teve vezes, por exemplo, de chegar lá, eu pegar várias roupas e eu experimentei já as primeiras, não, já essa, não vou nem experimentar o resto. Ontem mesmo foi um dia que eu experimentei várias roupas para poder selecionar 2, 3 looks. Porque não estava, isso aqui não ficou legal aqui, isso aqui, ficou apertado no braço, tinha aquela camisa que eu experimentei que estava linda a camisa, mas para mim ela ficou apertada no braço. Falei: "Eu não consigo gravar se tiver alguma coisa me incomodando". Então, a importância de você se preparar para o que você precisa fazer, né, muda tudo. Isso que é ruim no brechó, né, às vezes a gente se apaixona por uma peça, aí não serve, você fala: "Não tem outra", Mas eu falo que, ao mesmo tempo, eu falei assim, que você muda muito a cabeça, porque, tipo, não deu certo essa, só tem essa, então vamos ver a outra que dá certo. tem que ir com a mente aberta, eu acho. Você muda, porque é justamente, eu falo assim, às vezes a gente tá muito mal acostumada. Eu era uma pessoa muito mal acostumada, que eu gostava de entrar na loja e ser servida. Eu gostei dessa roupa, então vai lá, pele, troca, tal. Não, lá eu tenho que me virar, olhar, ver o que eu quero, o que eu gostei. Não, não é essa, não tem, é outra. Pega já várias roupas, vai mudando, você vai montando os looks, né? Pega uma saia, com essa camisa fica legal. Às vezes você olhando na mão não é legal, mas na hora que você veste no corpo fica legal. Então você vai aprendendo também uma função nova, Sim, fazer coisas diferentes, que isso faz muito bem para o cérebro, a gente fazer coisas diferentes, porque a gente fica às vezes muito no comodismo, no automático. né, e quanto mais acomodado você faz, você fica, pior é para sua mente. Sim. Então esse é um diferencial. Mas Amanda, conta para nós, assim, o que mais foi desafiador para você em todo esse processo? Eu acho que, a ideia mesmo de sair do CLT para empreender, eu venho de uma família, né, meus pais, como eu disse, eu nunca tive essa veia empreendedora, o meu pai ele é muito a pessoa da segurança, né, vou comprar um negócio, é melhor ter à vista do que parcelar, não quero uma parcela, um débito aqui, então eu fui criada muito nisso, de ter certeza do que tá fazendo, de não correr muito risco, e aí esse grande desafio de ir para o empreendedorismo e não saber o dia de amanhã, é uma é um grande desafio para mim. Eh, Enfim, a criatividade também para gravar vídeo, né, nossa, tem hora que dá um bloqueio que você fala: "Gente, eu não consigo", tem vez que vem muita ideia e aí você consegue gravar várias coisas, mas ideia para evento, para gravar, para chamar público, isso também é um grande desafio. Tem eventos, que tipo de evento você faz? Evento, assim, para chamar mesmo, então, assim, reposição, às vezes é uma reposição só de vestido, de marquinha, reposição de calçados, às vezes uma promoção, um evento de oportunidade, uma arara mais barata. Então você tem que ir pensando coisas para atrair o público mesmo, né, não só. E você sabe que eu falo muito sobre a criatividade. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que o meu perfil criativo funciona muito de manhã. À tarde eu não, se tiver coisa que tiver que usar muito a cabeça, para mim é difícil, que é de manhã. Se eu tiver que criar, às vezes, Sim. inventar algum conteúdo, alguma coisa que vai exigir mais de mim, é de manhã que eu tenho que fazer. Mas você sabe que estudos falam, né, que realmente de manhã é a melhor opção, que a mente está mais descansada, você consegue pensar com mais clareza. Eu para tudo, nossa, no final do dia eu chego em casa, se eu não for na academia de manhã, à tarde me esquece, porque a gente acha que fica cansada, acumula, acho que energia que a gente acumula, um monte de pensamento na cabeça. Principalmente quem mexe com público. Você também mexe com energia, né, porque entra pessoas de todo jeito lá. Às vezes a pessoa você não sabe, mas a pessoa às vezes não tá bem, ela acaba passando. Eu sou uma pessoa muito esponjinha, né, então se a pessoa chegar e não tiver legal, eu sinto muito, eu sou muito sensitiva. E às vezes a gente tá num dia legal, aí você se esbarra com uma pessoa ali que já drena a tua energia. Então eu, pra mim, final do dia, quando eu não tenho compromisso, assim, muita coisa pra fazer, que eu chego e falo: "Nossa, eu posso só cozinhar alguma coisa, tomar um banho e ler ou assistir um filme". Então, assim, estudos comprovam que de manhã, apesar que tem muita gente que diz que funciona melhor à noite, né. Eu acho assim que vai muito do perfil da pessoa, cada pessoa tem um funcionamento. Eu achava que eu era muito boa à noite, porque já fui muito, porque eu fui diagnosticada com transtorno bipolar. Então, quem tem transtorno bipolar normalmente é muito noturno. Então fica muito de madrugada acordado e consequentemente de manhã até não pagou nada. É. Só que o que acontece é uma enganação, porque quando você dorme entre no máximo até 10 horas da noite,
você ativa a melatonina, que é o hormônio do sono, e consequente, isso traz um monte de benefícios Sim. que se você não dorme até esse horário, isso não é ativado no seu corpo, consequentemente começa a dar um monte de efeito colateral. Então, realmente, eu produzia muito de madrugada. Só que chega de manhã, que era a hora que eu tinha que fazer alguma coisa, eu não era ninguém. É, mas eu tenho pra mim que as pessoas que falam que funciona melhor à noite, é mais porque elas não criam uma rotina mesmo. Por exemplo, eu sou católica, né, e aí eu tô fazendo a quaresma de São Miguel Arcanjo com o Frei Gilson 4 horas da manhã. Então eu acordo 15 para as 4, são 40 dias. E aí vai dar até às 6 horas da manhã. E aí nas primeiras semanas eu desligava, virava para o lado e falava: "Ai, vou dormir até umas 7h30 pelo menos". Só que aquilo, né, você não descansou direito e dormindo tarde, dormindo 11, meia-noite para acordar 4 horas. Aí essa semana eu falei: "Não, espera aí", eu estava muito cansada, falei: "Eu tô indo dormir 8 horas da noite". Pois eu acordo 4 horas da manhã feliz, no gás, aí acaba, eu não tô indo dormir, eu já começo, vou lavar uma roupa, já vou pôr uma ordem aqui na casa, já vou me arrumar, é onde eu consegui me arrumar com calma, vou na academia. O dia é outro, então eu acho que quando você coloca uma rotina mesmo, né, então, por mais que eu ache que eu sou muito produtiva à noite, mas experimenta. E a importância da rotina, né. A Sim. rotina muda tudo. Eu falei, a rotina salva. E tem muitos livros falando sobre rotina, e eu falo hoje, porque antes eu falava muito: "Ah, acordar cedo não, deixa isso para outras pessoas, eu quero dormir, deixa para ficar quando ficar velho, que daí você não consegue dormir", eu falava muito É, disso. E é um preconceito, e daí quando eu comecei a entender e a estudar da importância do sono, de ter horário, de ter rotina, o quanto isso muda a vida da gente. muda. E eu falo que quando o meu filho era pequeno, eu falei: "Eu nunca coloquei filho para estudar de manhã, porque eu acho absurdo ter que acordar cedo, vai ter a vida inteira depois para ter que acordar cedo, eu vou colocar". E daí um dia a pediatra do meu filho falou assim pra mim: "Faz o que a sua mãe fazia, se ela falar pra você que acordar cedo era bom, é porque é, então faz o que ela fazia". Então, mas não me trouxe um estudo científico. Daí depois que eu fui entender de neurociência, de entender tudo que funciona por trás disso, falei: "Ah, agora sim, agora me trouxeram dados, agora eu acredito, então agora eu acordo cedo". Porque eu era a pessoa tipo: "Ah, eu durmo 1 hora da manhã para acordar 10, 11 horas". E outra coisa que eu fazia muito, por exemplo, quando eu morava sozinha, eu trabalhava e estudava, então eu chegava em casa por volta da meia-noite. Então dormia, no outro dia acordava cedo, daí no sábado falei: "Hoje é dia de eu compensar o que eu não dormi na semana". A falsa, né, Uhum. ideia de É. compensar. Né, Fica pior. compensa nada. Eu dormia até 2 horas da tarde no sábado. E eu, na verdade, assim, entre as pessoas que são mais íntimas minha, eu sempre fui chamada de dorminhoca. Então, hoje, quando as pessoas veem eu acordando cedo, falam: "Nossa, é a Viviane mesmo? Não tá normal". Então isso mudou muito e, assim, muda totalmente quando você vê os resultados, a energia, a forma que você acorda. Você dorme tarde, consequentemente você acorda cedo, você vai estar cansada. Você dorme cedo e acorda cedo, o teu dia é outro, a produção é outra e tudo muda. E eu tenho também a sensação de que quanto mais eu durmo, mais eu quero dormir. Parece que não descansa. Outro ponto que é vida importante, a quantidade de sono. Para um adulto, o ideal é dormir entre 7 e 9 horas, nem menos nem mais. E daí, se você faz mais que isso, quanto mais você dorme, mais você quer ficar na cama e, consequentemente, você acorda cansado, teu corpo cansa, Uhum. está fazendo algo que não faz parte do seu relógio biológico, né. É, e eu acho que também essa questão da rotina traz pra gente também esse conceito de disciplina mesmo, né. Que a vida não é assim: "Ai, durmo a hora que eu quero, acordo a hora que eu quero". A gente, igual você falou do seu filho, né, trazer pra esse conceito de disciplina, eh, já faz a pessoa já entendendo desde criança que a vida é. E eu falo assim, e normalmente nas famílias que têm mais condição financeira, você pode ver, todo mundo tem essa rotina de dormir cedo e acordar cedo. Então você anda, por exemplo, aqui por Alphaville, o meu marido fala muito: "Você anda no Alphaville, você não vê criança na rua". Então normalmente começa cedo, vai para a escola cedo, já chega à tarde, já tem alguma outra atividade, tem um esporte, tem uma rotina. Não fica ali à vontade, e faz o que quer, na hora que quer, não tem horário para comer, tem horário para dormir, tem horário para estudar, então a importância de tudo isso. Você está Isso cria um adulto responsável. sim.
Eu morei nos Estados Unidos 1 ano, né, eu fiz intercâmbio uma época, e aí eu fui naquele programa de au pair, não sei se você conhece. E aí morava com uma família, né, e quando eu cheguei tinha um menininho de 3 anos, de 3 para 4 anos e um bebê de 6 meses, 3 meses na verdade. E aí eles isso era uma coisa que eu admirava muito, a rotina. Então eles tinham horário da janta, tomava banho, cama. Não tô com sono, cama mesmo assim. E durante o dia eu ficava com ele, né, e aí as crianças lá até uma certa idade, eles têm o que eles chamam de nap time, né, que é a hora de dormir à tarde. Se a criança pode estar pegando fogo ali brincando, "Não, vamos embora que é seu nap time", e aí você vai deitar, "Não tô com sono", vai ficar no quarto deitado na cama, se quiser pega um livro. Eles fazem isso até uma certa idade, pra criança entender a rotina, então não interessa, vai pra cama tal hora, tem a nap time tal hora, querendo ou não, gostando ou não, segue. E aí aprende a ter uma rotina, né. Bebê criança já sabe que tem regras também, né. Que eu falo que muitas das vezes hoje você vê muitas crianças sem regra por conta disso, né. Ah, faz o que quer, dorme na hora que quer, come o que quer, não como isso. Daí a criança se torna um adulto difícil, né. Mimado, né, que acha que pode fazer o que quiser. E até para os pais era muito bom, né, porque aí eles colocavam a criança 8 horas na cama, eles ainda tinham um tempinho ali os 2 juntos, Qualidade. um tempo de qualidade. Amanda, tá terminando nosso tempo aqui, eu quero que você deixe um recado final para quem está nos assistindo. Olha, eu acho que baseado na minha trajetória, né, o que eu gostaria de falar para as pessoas é: se você não está satisfeito com o que está passando na sua vida, está incomodado, dê um primeiro passo, se mexa, como a gente falou, né. Não adianta só reclamar, Deus, se você tiver um propósito com Deus, uma confiança em Deus, Ele vai te ajudar, mas você precisa se mexer, né, não adianta só ficar esperando. Então, dê um primeiro passo, se movimente, tenha uma atitude para sair do lugar, para sair da condição que você está, e do outro lado do medo tem coisas maravilhosas, então encare seus medos, vá com fé em Deus, com confiança que vai dar certo. Faz com medo mesmo. Faz com medo mesmo. O incerto a gente já tem. Então você faz com medo e vai ver o que acontece. E eu falo assim, e a gente nunca erra, né. Ou a gente ganha ou a gente aprende. Ou a gente aprende. Então, Exa aconteceu alguma coisa que não foi legal, o que que você aprendeu disso, né, o que que eu faço com esse aprendizado? Exatamente. Vai aprendendo e vai adaptando e a vida segue, né. É, E imagina, você, se você tivesse continuado aonde você estava, olha quantas pessoas estão adoecendo por estar fazendo aquilo que não está trazendo alegria, não está trazendo prazer para a vida. exatamente. Hoje eu sou outra pessoa, outra rotina, outro humor, então Por isso que as pessoas até olham para você e te veem diferente, né. nossa, o que eu recebo de mensagem das pessoas, falando comigo: "Ai, você tá diferente, mudou demais", outra pessoa nossa, graças a Deus eu dei esse passo. E é gratificante, né, você receber esse feedback, né, Sim, porque você sente isso em você, mas você vê as pessoas vendo, é muito gratificante. sim. Amanda, gratidão, palmas para você pela sua entrega aqui, por tudo que você nos ensinou aqui hoje. Tenho certeza que muitas pessoas vão se espelhar em você e que tá aí muitas das vezes perdida, né, desmotivada, sem saber o que fazer. Com o que você ensinou aqui pra gente, tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Gratidão mesmo pela sua entrega e por ter compartilhado a sua história aqui com a gente. Eu que agradeço, muito obrigada pela oportunidade. E palmas para Deus, né, que esteve presente, nos fez aqui de Sim, instrumento de transbordo e nos ajuda diariamente, nos ensina, né, o caminho que a gente tem que seguir, desde que a gente faça a nossa parte. sim. E palmas para você que está aí nos assistindo e coloca em prática o que que você aprendeu hoje nesse podcast que você vai colocar em prática, porque não adianta só assistir, mas assiste e coloca em prática, tá? Fez suas anotações? Qual o aprendizado que você teve e o que que você vai fazer com isso que você aprendeu? E a gente vai finalizando aqui, mais um palmas para você. E antes de mais nada, não se esqueça, se inscreva no canal, curte, compartilha, comenta. Qual o tipo de conteúdo que vocês querem que a gente traga para vocês? E vamos finalizando aqui, gratidão, Amanda mesmo. E vamos finalizando aqui mais um palmas para vocês. Que Deus abençoe a sua vida e um grande beijo.